O movimento do Turkish Get Up com Kettlebell é extremamente técnico, mas nem por isso ele deixa de ser uma excelente ferramenta para alunos iniciantes. Para isso, a gente precisa entender passo a passo todos os detalhes sobre o processo de aprendizado e também, dentro disso, as relações com as funções articulares. Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre esse conteúdo. Eu sou o Jordan Girardi, coordenador técnico da BPRO. Para quem não nos conhece, somos uma empresa de cursos, tanto nas áreas da educação física quanto da fisioterapia, de forma presencial e também no formato digital. Então, pessoal, chega de conversa e bora para a aula. Pessoal, então, hoje, novamente aqui, nosso treinador Henrique Bayer para nos auxiliar e a gente vai falar um pouquinho sobre o movimento do Turkish Get Up e, ao longo das fases de aprendizado, fazer relações com os conceitos de função articular para que vocês entendam isso e no momento que forem ensinar para os seus alunos, observem esses pontos importantes para a nossa segurança e eficiência. Então, eu vou pedir para o Henrique ficar na posição inicial. E aqui a gente não vai usar o peso, né? Pode ser o kettlebell, pode ser o halter, mas ele vai manter o braço para cima com o punho cerrado, como se ele estivesse utilizando o kettlebell. Então, nessa posição inicial aqui, o que a gente observa, tá? Etapa número 1. Ele está com a perna esquerda, joelho flexionado, quadril flexionado e o pé em contato com o solo, e o peso está no braço esquerdo, ok? Desse lado esquerdo, o que a gente tem que estar observando aqui? O ombro acoplado junto com a escápula. Ativação dorsal. Aqui o peso kettlebell está apontando para mim, para o lado. Ele está girando o ombro em rotação externa, fazendo uma rotação externa e acoplando esse ombro. Se eu tracionar ele aqui, ó, não sai, está travado, ok? Do outro lado, o que a gente observa? Uma relação entre perna e braço aproximadamente no ângulo de 45 graus, certo? Joelho estendido, quadril estendido, cotovelo estendido. Dessa posição, ele vai fazer o quê? Com este quadril esquerdo, empurrando o chão com o pé esquerdo, fazendo força no abdômen, fazendo força lá no braço contrário, mantendo essa perna estendida, ele vai fazer um rolamento na outra direção. Volta. Percebam que ele vai estender esse quadril aqui, ó, e vai fazer o rolamento, certo? Então a gente fez didaticamente só para ilustrar. Que o movimento número 2 que a gente quer que ele faça, ele vai fazer o rolamento e vai se posicionar naquele antebraço. Antebraço direito. Aqui, o que a gente observa? Eu vou mudar o lado. Ombro acoplado de novo. Estabilidade escapular. Mobilidade torácica. Estabilidade de centro do corpo. Relaxa o teu ombro aqui, Henrique. Ó, isso é comum de acontecer. Perda de estabilidade, perda de função. Ele tem que estar empurrando o chão com o antebraço e com o cotovelo para manter essa estabilidade. Para a partir daqui, ele avançar, fazer a próxima etapa, onde ele pode ajustar a mão, se ele achar necessário, e ele vai tirar o cotovelo do chão. Vai fazer uma transição do cotovelo para a mão, estendendo o cotovelo, torcendo esse ombro lá em rotação externa, mantendo ativo novamente a escápula, a extensão torácica, estabilidade de centro do corpo. Esse lado também tem que estar bem acoplado, onde está sustentando a carga. Percebam que ele mantém o contato visual com o peso. Agora, para a próxima etapa, o que vai acontecer? Ele vai trazendo a perna próximo ao corpo para fazer o quê? Para fazer uma transição. Segura um pouquinho. Para essa transição, ele tem que manter esse lado forte e estável e esse lado forte e estável. Ele vai fazer força nessa perna, nesse pé empurrando o chão e naquele braço, naquela mão empurrando o chão para criar espaço
entre o chão e o corpo dele para passar o joelho lá atrás. Passou o joelho lá atrás, a gente vai observar mão, joelho e pé em linha, alinhados. Manutenção de estabilidade lombar, manutenção de estabilidade de arco plantar, manutenção de estabilidade de joelho. Se o nosso aluno que está aprendendo quiser, ele pode olhar para ver se ele está posicionado da forma correta, se ele está posicionado em linha. De novo, estabilidade. Então isso inicia dessa forma e vai se mantendo ao longo do movimento dessa forma também. Agora o que vai acontecer? Ó? Esse quadril dele, quadril direito, vai fazer um hip hinge, movimento de flexão do quadril e depois extensão do quadril para tirar a mão do chão. Tirou a mão do chão. Agora ele ajusta a perna fazendo para-brisa, que a gente chama, mantém os encaixes, mantém as estabilizações, as mobilizações e ele vai fazer agora uma passada frontal e subir, mantendo essa carga lá acima da cabeça, mantendo conexão. Para voltar, o que vai acontecer? Ele vai fazer novamente uma passada e vai sustentar o corpo dele até o joelho tocar no chão. Tocou no chão, ele olha para o peso de novo. Mantém toda a organização da engrenagem de função articular. Ele vai fazer o que a gente chama novamente de para-brisa, só que agora o para-brisa é de retorno. Ele vai fazer o quê? A mão em contato com o quadril é para ele ir fazendo o movimento do hip hinge de flexão do quadril e a mão vai vindo em contato com o chão até ele apoiar a mão no chão. Segura aí. Apoiou a mão no chão, ele vai transitar o peso do corpo, dividindo essa carga entre braço e perna de forma agora firme, estável, fazendo bastante força no lado direito, mas também nessa perna aqui para distribuir bem a carga, ele vai passando o quadril de volta, passando a perna de volta, sentou, manteve estável como a gente viu lá no início e agora ele vai estender o joelho, vai ir para o antebraço, parou, mantém estável e agora faz um rolamento de retorno, ok? O peso volta para o chão e ele descansa. Tranquilo? Então aqui, de forma breve, a gente passou para vocês as fases do Turkish Get Up, de transição de subida e depois transição de descida, passando por algumas relações simples, mas extremamente importantes sobre os mecanismos de função articular. A gente vê muita presença em movimento de membros superiores, torácica, escápula e ombro, assim como a necessidade de uma boa estabilização central para transferência de energia, de força para membro inferior e membro superior. A gente também vê a presença de membros inferiores, arco plantar, tornozelo, joelho, quadril trabalhando tanto em mobilidade quanto em estabilidade. Então o Turkish Get Up é um trabalho bem interessante, não somente para alunos avançados, mas também para alunos iniciantes, que a gente não necessariamente precisa trabalhar com carga, a gente pode trabalhar só as movimentações de solo. Por exemplo, se o nosso aluno ficar, e aqui fazendo uma relação com o GFM, com Ground Force Method, ou com movimentos livres de solo, numa posição que a gente chama de figura 4, certo? Procurando gerar, ó, também vou parar aqui na posição de figura 4, essa conexão com o solo, extensão torácica, estabilidade escapular, conexão do ombro, certo? E daqui eu posso começar a ensinar meu aluno a só tirar o quadril do chão e fazer essa força da perna e do ombro, que vai ser importante para o Turkish Get Up. Então eu posso trabalhar posições e movimentações de solo sem o peso, sem o kettlebell, que vão auxiliar no Turkish Get Up, certo? Então, só para reforçar, não é um exercício só para aluno avançado, é para aluno iniciante, é para aluno intermediário, é para todas as pessoas. Claro que com bom senso, né, com bom raciocínio, com bom entendimento da técnica, com bom entendimento do processo pedagógico, para estar trabalhando em etapas e construindo o movimento de maneira progressiva, né, didática, segura e eficiente.
Pessoal, espero que vocês tenham curtido o conteúdo que nós preparamos para vocês. Então, nos ajudem, dá aquela moral, curte, compartilha, comenta, deixa a sua dúvida, deixa a sua sugestão, nos ajudem com que esse conteúdo chegue em mais pessoas. E eu quero também fazer um parênteses aqui, que esse conteúdo ele faz parte de outros conteúdos maiores que nós estamos cada vez mais produzindo aqui na ABPRO, principalmente relacionado a produtos digitais, certo? Então, a gente se encontra em outras aulas, um grande abraço e até a próxima!